Economia é com você, Juliana Rosa. Salve! Você tá bem? Vem cá. Tudo bom? Boletim Focus, projeções para o PIB, projeções para a inflação. Importante a gente ter uma noção do que nos aguarda e atualizando, né? Que nem temperatura do corpo. A gente não tira uma vez só, né? A gente tira, afere e vai aferindo para saber se as coisas estão indo bem, para que lado vão, se a gente tira o remédio, se a gente dá uma dose ainda maior. Então, eu queria saber de você, o que tem de número interessante? Tudo bom, Ineg? Boa tarde. Boa tarde para a Débora Boa também, E para o tarde. aí, Ju? Fábio. Boa tarde aí para o nosso ouvinte. Oi, Ineg, a gente começa a semana com projeções melhores de crescimento da nossa economia e com previsões menores para a inflação. Então, a gente tem aí um conjunto, né, inflação menor e crescimento maior, que aparece nas previsões que o Banco Central divulga toda segunda-feira, as previsões médias do mercado financeiro. A previsão para o PIB esse ano está agora em 1,26%, isso é uma média, a gente já vê previsões se aproximando de 2% de crescimento esse ano, inclusive de grandes instituições, e previsão para a inflação agora está em 5,7%, 5,71%. Para o ano que vem ainda está ali na casa dos 4,13%, de inflação e PIB de 1,3, ali parecido com a previsão desse ano. O que eu acho que vale destacar, Eneg? Quando a gente olha para a inflação, está muito claro o movimento de inflação menor, inclusive um movimento mais consistente, porque a gente consegue perceber nos indicadores que a inflação cai, tanto por fatores internacionais, os preços internacionais estão menores, petróleo, produtos agrícolas, soja, milho e tal, que tem a ver com o movimento internacional mais fraco de crescimento, de consumo. E aqui dentro do Brasil, a gente já vê mais claramente o impacto do consumo menor na inflação, principalmente quando a gente vê consumo de serviços, que está muito ligado a ganhos de renda, de sair para comer fora, em restaurante, alguns serviços ali utilizados pela família já mostram que as famílias estão com um orçamento mais apertado, as pessoas estão mais endividadas, o juro alto está dificultando o consumo. Então, você tem um movimento já mais consistente de queda da inflação. E no lado do PIB, a gente também vem trazendo notícias que vêm surpreendendo para melhor. O agronegócio é o grande motor do PIB brasileiro, porque a gente está tendo aí uma safra agrícola recorde, já comparando com o ano passado, que também foi um ano bom. Esse ano vai ser melhor ainda, o clima está ajudando, a gente tem um crescimento forte do PIB agropecuário. Agora, o setor de serviços e comércio também tiveram um desempenho melhor nesse começo de ano, no primeiro trimestre. Então, assim, não é o que está puxando principalmente a economia, mas também mostra uma certa resiliência do mercado de trabalho, você tem ali um número melhor da economia como um todo. Então, Eneg, quinta-feira a gente vai ter a divulgação oficial do PIB brasileiro, o IBGE vai divulgar na quinta-feira o PIB do primeiro trimestre e as previsões estão em torno de 1,5% de crescimento e estão bem melhores do que as previsões iniciais, que estavam na casa de 0,5, 0,7 ali, mais ou menos dobrou a previsão inicial de crescimento. O agronegócio puxa também outros segmentos, né? Serviços ligados a transportes, por exemplo, para escoar a carga, a safra, ajudam, né, nos indicadores de serviços. Agora, você vê também que você tem uma melhora ali também um pouco maior dos outros segmentos, Oineg. Então, acho que o resumo da história é que, passado o efeito agrícola, a gente vai ter resultados piores daqui para frente, né? Com esse juro muito caro e tal, mas ainda assim a gente tem uma perspectiva de que os juros comecem a cair diante desses números. Então, o juro menor também pode segurar ali a economia na segunda metade do ano. Então, acho que a gente chega num momento bastante favorável quando a gente compara com os que a gente viveu aí recentemente. Agora, Juliana, nós estamos no dia 29,
Essa semana vai até o dia 2, né, considerando sexta-feira. Aí tem a semana que vai do 5 ao 9, a semana do 12 ao 16. Então, 2 próximas semanas. Aí vem a semana do dia D, que é a semana do 20 e 21 de junho, que é a semana do Copom. Então, a gente tem a reunião do Copom daqui, portanto, não nas 2 próximas semanas, mas na seguinte. Alguma expectativa diante dos números que você falou? Porque a gente ouviu falar de mudanças para agosto. Alguma expectativa de... O mercado fala, trabalha, sugere as declarações do Roberto Campos Neto. Alguma chance de a gente já ter alguma surpresa boa nessa reunião, você acha? As apostas gerais aqui estão apontando realmente para agosto, né? E para junho, o que deve acontecer é uma mudança no tom da comunicação do Banco Central, porque tem muito a ver com um ambiente também de mensagem, né? O Banco Central tem passado mensagens mais duras, falando que ainda não vê espaço para queda de juros. E o que se espera, inclusive com declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na semana passada, que foram declarações bastante otimistas, elogiou os resultados de inflação e elogiou, inclusive, as regras fiscais aprovadas pela Câmara dos Deputados. O que se espera para junho é a sinalização de que a queda de juros vai estar próxima. Então, normalmente é assim que acontece, você tem uma comunicação para depois, então, você ter um movimento de queda. Talvez, Oineg, assim, o que eu tenho entendido é que até poderia ter espaço já para ter queda de juros em junho. O que está fazendo a diferença é que o governo Lula falou muito que queria mudar a meta de inflação do Brasil. E aí as expectativas subiram para o ano que vem. E aí, em junho, vai ter a reunião para decidir a meta de inflação, afinal, qual vai ser a meta de inflação do Brasil. Uhum. E isso é importante para que haja segurança, né, na tomada de decisão. Então, a expectativa é que a meta de inflação seja mantida e que as expectativas recuem de inflação. Então, isso aí vai pavimentar um caminho mais seguro de queda de juros. Bom, lembrando que esse ano o Copom terá feito até o final do ano 8 reuniões, 3 já foram, faltam 5. Então, e essa vai ser a 4ª reunião. Depois fica faltando um pouquinho, né? É o agosto que você está falando, que o pessoal está esperando. Aí vem uma reunião no final de setembro. Aí novembro, dezembro. A reunião de dezembro é quase faltando 10 dias para o Natal. Vamos ver o que acontece. Juliana Rosa, Economia é com você. A gente volta a conversar amanhã. Valeu, obrigado.